Olá, queridos. Hoje nós vamos para a nona lição do Novo Testamento. Estamos estudando os evangelhos, já estudamos os livros ou os evangelhos denominados sinóticos e agora nós vamos adentrar no evangelho segundo João. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a vocês para fazerem as inscrições no canal. Se inscreva no canal, divulgue esse canal. Esse canal seja uma ferramenta da palavra de Deus para muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. O Evangelho segundo João se destaca por duas ênfases especiais: a devocional e a teológica. A devocional porque a cada dia que você abre o Evangelho de João, você aprende algo, você se fortalece, há um crescimento espiritual, há uma visão plena dos estudos acerca de Deus, do Filho e do Espírito Santo. E ele é um livro teológico, um livro de fé. É teológico porque nós aprendemos algumas doutrinas relacionadas a Deus e ao seu Filho. Por exemplo, nós aprendemos aqui no Evangelho de João que é necessário, para entrarmos no reino de Deus, nascer de novo, ter um nascimento espiritual. Nós aprendemos também que a ideia escatológica de salvação não ficou apenas para o futuro, mas para o presente. É como se Deus abrisse uma janela no céu e rompesse, e o que era prometido para o futuro já começa a ser desfrutado agora, no presente. A ressurreição, que também era uma perspectiva futura, escatológica, já começa agora, também no presente. Então, há vários ensinamentos teológicos profundos no livro de João. Jesus é a vida, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho para retornar a Javé, a santidade de Deus. Então, é um livro que trouxe muita gente para o cristianismo. Um livro que influenciou, através da fé, da leitura e a fé, a pessoa ter esse encontro com Jesus Cristo. Em comparação aos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João é completamente diferente na estrutura e no estilo. Embora apresente os fatos em ordem lógica, semelhante aos demais, se os outros evangelhos têm preocupação nas ações de Jesus, João claramente enfatiza a teologia e o relacionamento. Os sinóticos, ele tem um ponto de partida. Ele começa da Galileia para Jerusalém. Ou seja, o evangelho está em movimento para a culminância, que é a crucificação e ressurreição de Jesus. O livro de João, ele não começa na Galileia. Ele começa na Judéia, depois vai para a Galileia, e depois ele volta para Jerusalém, depois Judéia, Jerusalém. E é interessante que é o livro de João que nos dá a probabilidade de sabermos mais ou menos quantos anos durou o ministério de Jesus. Porque ele é o único que narra que Jesus esteve em 3 situações da Páscoa. Então o ministério durou praticamente quase 3 anos, o ministério de... Como esboço, seguindo a mesma linha dos outros evangelhos estudados, nós vamos apresentar aqui agora uma visão panorâmica do livro de João. São as informações básicas. João pertence ao grupo dos evangelhos. O autor
João, filho de Zebedeu, é unânime na perspectiva tradicional, que a autoria é de João. A data provável, 85 a 90 depois de Cristo. O local, Éfeso. O alvo do evangelho são cristãos da Ásia Menor. Perceba que cada evangelho tem um público-alvo. Isso não significa dizer que outros públicos não deveriam ler os evangelhos específicos. Não. Esse evangelho era um público-alvo, mas ele era para ser lido, assim como as cartas paulinas, em todos os grupos, em todas as igrejas, em todos os locais. Versículo-chave de João, a gente pensa que é João 3,16, o chave, mas o versículo-chave está exatamente no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse é o versículo-chave de João. Expressão-chave: Cristo, Deus. Cristo tem a mesma essência de Deus. É o Messias, mas é o Deus encarnado. Podemos dividir o esboço desse livro em duas partes. Para que creais e para que tenhais vida. Para que creais, nós encontramos em João 1, capítulo 1, a encarnação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Está lá em João 1,14. João 2,4 fala sobre a apresentação, a reunião, chamada dos discípulos, a apresentação do ministério que ele ia fazer. Nós encontramos nesses capítulos de 2 a 4. Do capítulo 5 a 12, aqui Jesus vai encontrar oposição ao seu ministério. Para que creais. Na segunda divisão, para que tenhais vida, nós encontramos em João 13 ao capítulo 17, a preparação para enfrentar os desafios, as intempéries da vida, porque Jesus iria voltar para o Pai. E aqui ele fortalece os seus discípulos, os seus apóstolos, dizendo que é caminho, dizendo que é verdade, dizendo que é a vida, e que quem vê, ele está no Pai. Ele fala do Espírito Santo, do Consolador, do Paráclito, que é o advogado que vai estar ao lado, e que a função principal do Espírito Santo é glorificar o Pai. Então ele vai preparar os apóstolos para enfrentar a vida de pregação e a vida de testemunho, e de mártires por alguns discípulos e outros seguidores de Jesus. No capítulo 18 a 21, nós temos a rejeição. Aqui começa o sofrimento, o julgamento imoral de Jesus. Sofrimento no momento mais crucial, quando ele sabe que ele precisa ir para Jerusalém se entregar. Sofrimento na cruz, as ironias, sarcasmo de algumas pessoas nesse período aqui, a morte em si, mas também a ressurreição no terceiro dia. Características do Evangelho. Sobre o autor, nós já falamos alguma coisa sobre o autor. O autor é João, filho de Zebedeu, isso é defendido pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento e principalmente pela tradição religiosa, que o autor é João. Sobre o livro, destacamos 5 características marcantes deste evangelho. Característica do evangelho
2.2 sobre o livro. Discursos. 4 longos discursos de Cristo são apresentados com grande ênfase. No capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 40, nós temos lá o discurso, que é quase o capítulo, né, todo, o pão da vida. Ele é o pão da vida. Depois de realizar o milagre da multiplicação dos pães, ele começa a expor que ele é o pão verdadeiro. É o pão que desceu do céu. Não é um pão como Moisés recebeu o maná. Recebeu de Deus. Mas ele é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Não só uma nação, um povo, mas é o pão universal. Então ele vai trabalhar nisso, nesse discurso. E Jesus é o pão da vida. No capítulo 8, versículo de 12 a 20, ele fala sobre a questão da luz. É um dos temas favoritos do evangelista João, luz. Ele trabalha no capítulo 8, versículo 12, e ele diz uma coisa, um versículo muito conhecido e profundo, quando ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não é só a visão, não é, que deu aquele homem, aquele cego de nascença, nessa narrativa. Mas ele é a luz que ilumina o homem em qualquer parte do mundo, qualquer nacionalidade, qualquer etnia, em qualquer parte, não importa o local, ele sempre será a luz do mundo. É o caminho. É a luz que ilumina o caminho para a eternidade, para nos conduzir até o Pai Celestial. Então ele trabalha com esse discurso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele associa a luz à vida, à bênção. Quem está em Cristo está na bênção. Quem está em Cristo está vivo, tem uma vida, mas não só uma vida transitória, mas uma vida eterna. Outro discurso de Jesus está em João, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. É um discurso extraordinário, quando ele fala que ele é o bom pastor. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola. Mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. É uma metáfora usada
bem conhecida na região, na Palestina, pastores que cuidavam das suas ovelhas. Ou senão era um ofício desprezado, não valorizado e rejeitado pela sociedade, uma sociedade aristocrática, sociedade elitizada, porque era uma função que ficava lá, ao relento, numa área. Provavelmente o banho era difícil, durante o dia poeira, roupas não muito limpas. Então era uma figura rejeitada. Jesus traz essa figura e valoriza, pega os aspectos positivos e usando uma figura de linguagem, as metáforas, usando aí, dizendo, ele é o bom pastor, ele é que cuida, ele conhece as ovelhas, ele conhece pelos nomes, ele conhece você pelo seu nome. Coisa maravilhosa, Jesus nos chamar pelo nome. Não mais não é um número, mas um nome. Como é importante a gente citar o nome das pessoas, conhecer as pessoas pelo nome. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Foi isso que aconteceu. Ele não fugiu. Ele diz, fazendo um paralelo, ele diz que o ladrão, aquele que não é o bom pastor, ele quando vê o perigo, ele foge, ele abandona. Mas o bom pastor, não. O bom pastor fica com as suas ovelhas. Cura as suas ovelhas. Coloca as suas ovelhas em seus ombros e leva para o aprisco, lugar seguro. E o outro discurso está no capítulo 14 ao 16. É sobre o cenáculo. Aqui é aquela preparação, não é? Que Jesus, capítulo 14, ele vai falar sobre o caminho, e se dá já em Jerusalém, né? Próximo do cenáculo de Jerusalém. Ele trabalha essas questões aí. E precisa ir, precisa retornar para o Pai, mas deixará conosco o Paráclito. Paráclito no grego quer dizer o Espírito Santo, quer dizer, o advogado, consolador, aquele que vai estar ao nosso lado. Por isso que o Espírito Santo, ele não visita, como alguns entendem as Escrituras, mas ele mora, e ele mora para sempre. Ele não aluga a casa e depois vai embora, mas é para sempre. Ele está conosco para sempre. Ainda sobre as características do Evangelho, 2:2, sobre o livro, nós temos na letra C, nós temos os diálogos. A história de Cristo revela alguns diálogos notáveis que conduziram homens e mulheres à fé no próprio Jesus Cristo. São as histórias conhecidas por cristãos e não cristãos, por adultos e por crianças. Entende a linguagem do Evangelho de João. Por isso foi um evangelho bem aceito entre os cristãos, né? Até hoje, nós temos esse evangelho com uma linguagem clara, objetiva, direta, fácil de entendimento. E esses diálogos ficaram marcados na história. Primeiro, nós temos em João 1, de 35 a 51, os primeiros discípulos. Quando ele reúne Felipe, Pedro, fala de Natanael, que está embaixo de uma árvore, ele começa a falar, a discursar, a dialogar com seus discípulos. É o período da formação de sua equipe. No capítulo 3, nós temos um diálogo memorável, pregado por séculos, sobre o rabino chamado
Nicodemos. É bem interessante este diálogo com Jesus, Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos reconhecia que Cristo era alguém que veio da parte de Deus, porque era evidente os milagres. Ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. Ele reconhecia isso. Ele era um doutor da lei, era um mestre. E ele, em reverência a Jesus, ele chama de Jesus de Rabi, ou Raboni, que é mestre dos mestres. Aí Jesus fala com Nicodemos: "Oh, Nicodemos, você é tão estudioso. Você se dedicou demais ao estudo antigo. Agora presta atenção no vinho novo e no pano novo", ou seja, metáforas, instruções, ensinamentos novos. Importa que você passe pelo nascimento espiritual. É nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ele, ignorante nesse aspecto, essa linguagem metafórica. Como posso entrar, voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus repete: é necessário que você nasça de novo. Jesus repete isso. É importante o seu novo nascimento em relação a Nicodemos. E a partir daí, no final, ele faz aquela declaração, não é? Que é o versículo mais citado da Bíblia, até pouco tempo, que é 3,16, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo: Nicodemos, a vida eterna não é para o porvir, não é uma visão escatológica de futuro. A vida eterna está aqui agora, está na tua frente. Creia que eu sou o Messias, creia que eu sou o Filho de Deus. E aí Deus abriu essa porta e aquilo que estava para o futuro já começa agora no presente, a desfrutar agora da vida eterna. Tereis vida abundante, ou seja, uma melhor qualidade de vida agora. Terceiro diálogo, também é outro diálogo fantástico, fascinante, é com a mulher samaritana. Aí mostra toda a onisciência, a onipotência, mostra todo o amor de Jesus em relação às pessoas, o olhar de Jesus, o olhar bondoso, o olhar que não julga, o olhar que sente a dor das pessoas, o olhar que vai ao encontro das pessoas sofríveis, pessoas que estão machucadas, feridas. Jesus vai ao encontro. E esse encontro foi com a mulher samaritana. Quando ela chega ao poço de Jacó, e Jesus lhe pede água para beber. E ela diz que ele não tem como tirar. Ela é uma samaritana. Era uma mulher repudiada, desprezada, por ser samaritana, por ser mulher, e por ser uma mulher que era uma mulher que vivia, gostava de sexo, de relacionamentos. E Jesus se identifica para aquela mulher. Jesus diz que ele é o Messias, ele é o profeta prometido. E aquele que está na sua frente é aquele que veio para salvar, para resgatar. Então é uma história muito comovente, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Depois nós temos um diálogo no capítulo 9, de 1 a 12, do cego de nascença, um jovem que nasceu cego e que Jesus realiza um grande milagre na vida daquele homem, para mostrar que ele
tem poder, ele ratifica a ideia messiânica, que o Messias veio para realizar milagres, para curar, para dar vista aos cegos, para ressuscitar mortos. Então ele ratifica realizando esse milagre. Esse milagre leva a elite religiosa ao desespero, porque ninguém havia feito um milagre tão poderoso como este, segundo o entendimento deles. E eles duvidaram, procuraram o pai do rapaz, ele era cego mesmo, ele estava lá, você está mentindo, você é como ele também. Ele, pergunta a eles. Então, Jesus faz esse encontro, ou seja, Jesus tem esse encontro com esse jovem, cego de nascença.